ainda não domino essa tecnologia, mas eu quero aprender. Vocês me ajudam? Veja aí se dá certo, por favor. Aí, legal. O que eu gostaria é que vocês respondessem a pergunta, vê se isso é possível. Aí a pergunta? Oxa! Tá, a pergunta tá lá em cima. Tá sim, professor. É. Sim, respondam. Ok, vê lá. Isso. A pergunta é essa: o que vocês sabem sobre medicina legal? Deu certo, professor? Apareceu a resposta? Está aparecendo aqui, veja que eu estou compartilhando a tela com vocês. Isso. É porque são poucas palavras que dá para digitar. Isso. Vamos lá. Ver se mais alguém responde. Na realidade, o que eu estou procurando? Estou procurando talvez algumas novas formas de interação para a gente poder estar aqui compartilhando. Como é que passaram a noite? Dormiram bem? Ok, ok. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu gostaria que mais alguém escrevesse, só para mim poder ver se saem mais respostas. Ok, tudo bem, obrigada pelo teste. Eu, ao longo aqui ao longo desse período que nós ficamos de férias, quarentena, eu assisti aí muitas interações online e eu observei que uma das pessoas utilizava esse recurso. Eu falei, será que eu não consigo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a minha ideia é, assim que for possível, eu estar aí formulando esse tipo de apresentação. Só um minutinho, eu vou limpar meu óculos. Eu vou fechar um pouquinho minha imagem. Veja, o que vocês acharam aqui deste recurso?
eu acho que muitos já conhecem, porque é algo que frequentemente aparece na televisão, em alguns programas, né? Só pegar aqui uma outra coisa. Legal. Bom, deixa eu procurar aqui. Fala, Robson, mas, o que é esse mas aí? Ver aqui, se isso daqui vai dar certo. Ah, tá, legal, aqui. Ai, deixa eu ver. Ah, Robson, prova online eu vou fazer de um outro tipo. Não sei se dá para usar este recurso aqui, não, viu? Mas veja, isso daqui serve para quê? Para que vocês. Assim, a minha intenção é que sirva de incentivo para vocês, tá? Que na atualidade muitos já sabem que a gente não pode se acomodar, né? A gente tem que estar sempre aqui procurando se aprimorar nas nossas atividades. Aqui, o que eu digo? Que a gente enfrenta uma série de desafios. Temos aqui a tecnologia disponível e poder aprender assim, o que ela pode nos servir, tá? Isso daí para qualquer área de atuação. Bom, obrigada pela participação, 16 conseguiram participar, eu vou estar fechando este link, tudo bem? E a aula de hoje, eu vou estar falando sobre um pouco sobre perícia e peritos. O material que eu passei para vocês, eu ampliei um pouquinho da última aula que eu dei, e eu quero ver como é que rola. Num primeiro momento, eu quero estar aqui parabenizando e festejando com todos vocês a data de hoje, porque, inclusive, nós vamos ter aqui no final do período de aulas uma live com a doutora Ossana e com a doutora Maria Garcia. E para que a gente possa aqui aquecer as turbinas, vamos ver se rola tudo bem. Eu vou estar apresentando uma homenagem para vocês. Deixa eu ver aqui. Ok, ok. Olha, eu vou contar um segredo. Vocês guardam um segredo? Olha, segredo entre 31 pessoas. Se sair daqui, eu sei que foi um destes 31. Estou até fazendo o quê? Dando um print nos que estão presentes. Pessoal, vocês têm uma sorte tremenda, vocês trabalham de manhã. Então, pelo menos eu consigo viabilizar a aula, eu consigo compartilhar o que eu monto, dá tudo bem.
ontem à noite para mim foi um estresse tremendo, Eu consegui concluir minha aula, era 11h20 da noite, tá? E vim preocupada hoje se ia dar certo ou não. Por sorte, estamos aqui firmes e fortes. Começando aqui, eu gostaria aí que vocês prestassem atenção no que eu vou estar compartilhando, e aí a gente vai fazer alguns comentários, tá bom? Vou começar aqui. Deixa eu falar de uma posição assim. Falar daquele que assume o fardo mais pesado, da defesa da justiça, de quem carrega a missão de assumir. Vou começar aqui. É sempre difícil falar de uma profissão assim. Falar daquele que assume o fardo mais pesado, da defesa da justiça, de quem carrega a missão de assumir o lado do mais fraco contra o lado do mais forte. Não é fácil assumir o lado do despossuído contra o lado da autoridade, do consumidor contra o grande conglomerado, do contribuinte contra esse estado agigantado que a gente tem. Às vezes, assumir o lado do simples, do honesto, daquele que trabalha dia a dia, trabalha sol a sol. Agora imagina fazer isso tudo e colocar a sua reputação, ou às vezes até a sua própria vida em risco, na defesa de um cliente. Definitivamente não é fácil estar desse lado. Assumir riscos, investir tempo, dinheiro, conhecimento. O advogado, ele é o grande empreendedor do direito, porque o bom advogado, ele transforma vidas. É ele quem tem grande potencial de transformar o mundo. Ajudar pessoas faz parte da essência do seu trabalho. É ele quem move, é ele quem dá início a todo esse mecanismo que a gente chama de justiça. Com todas as imperfeições do sistema, é ele quem corre atrás, é ele quem enxerga os defeitos, é ele quem busca a correção, é ele quem busca a emenda da inicial. Essa é uma responsabilidade muito grande e ela exige muito sacrifício. Essa vida cobra um preço alto, cobranças da própria família, cobranças daquele projeto pessoal que é sempre adiado, dos amigos, às vezes de um simples momento consigo mesmo. São muitos sonhos pessoais adiados e às vezes até abandonados. Mas tudo isso tem um motivo, tem uma razão. Existe um porquê. Na verdade, existe um sonho maior, um sonho de dignidade, um sonho de grandeza, que pouca gente parece entender. Se trata, assim, de uma profissão de grandes desafios. Montar um escritório, conquistar clientes, agradar esses clientes conquistados, conseguir que esses clientes indiquem os seus serviços, construir uma marca, de consolidar uma marca no mercado, se manter de pé quando muitos estão sucumbindo ao mercado. Lidar com pessoas, lidar com processos, lidar com judiciário, lidar com concorrentes, muitas vezes desleais, lidar com crise, com mercado, com muita pressão. Pressão que vem de todos os lados. Essa não é uma profissão para qualquer um. É uma profissão para os fortes, é uma profissão para os desbravadores. Definitivamente não é uma profissão para covardes. Todos nós devemos muito a vocês. Parabéns, advogada, parabéns, advogado. Dia 11 de agosto é o seu dia. E aí, deu para ouvir? Deixa eu ver aqui. O que eu quero é que vocês
Veja se aqui dá para escrever. Eu gostaria que vocês expressassem qual é a opinião que vocês têm de ser advogado. Qual que é a opinião sobre o advogado? Veja se vocês conseguem responder aqui, acessando o link. O que é que a gente observa, né? A advocacia é um dos primeiros cursos universitários, se não o primeiro curso universitário reconhecido aqui no Brasil, né? E cada dia que passa, tanto legal, muito bom quem pôs aqui. Veja se vocês conseguem responder aqui no link, no Mentiminter. Então, como eu ia dizendo, a advocacia é uma das primeiras profissões, é a primeira profissão reconhecida, o primeiro curso universitário reconhecido aqui no Brasil. Tem uma importância imensa na vida de todas as pessoas e na condução do próprio Estado. E o que nós precisamos é, aqui, enquanto alunos do curso de Direito, estar aproveitando a oportunidade de estar estudando, estar aí aprimorando, estar fazendo realmente a diferença da vida. A diferença da vida, inclusive da nossa própria vida, né? O estudo da advocacia, como o estudo de outras ciências, depende do quê? De uma dedicação quase que de tempo integral, né? Quantas vezes a gente abre mão dos nossos próprios interesses para poder estar aí estudando, fazendo um trabalho, fazendo uma prova, frequentando um curso e daí por diante, né? Então, aproveitando o quê? Aproveitando, então, aqui a participação de todos vocês, eu quero estar parabenizando vocês aí pela dedicação, pela coragem e pela ousadia de ir atrás de seus sonhos, né? Ontem, numa das aulas, eu li que eu não consigo ter acesso de quem respondeu, né? Mas aqui serve, assim, como uma pesquisa, como que é que vocês interpretam aqui esta questão, tá? Bom, podemos começar a aula de hoje. Vou aqui já deu aqui tempo dos alunos chegarem, quem estava aí com algum problema de conexão. Deixa eu só ver de novo aqui, abrir. E eu preciso ver aqui, eu vou estar fechando aqui esta janela, obrigada aqui pela participação. Hoje vou estar apresentando a aula e vou ver se dá tempo de passar um vídeo que vem complementando a aula, ok?
Deixa eu vir aqui. Bom, psicologia forense e medicina legal. Hoje, o tema da aula é perícias e perito, tá? Então, vou dar aqui uma breve explanação sobre a importância e atuação dos peritos, o que é perícia e alguns tipos de perícia, tá? Tem algumas definições de perícia. Esta aqui eu acabei incluindo ontem, que traz o quê? Define-se perícia médico-legal como um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça, ou como um ato pelo qual a autoridade procura conhecer por meios técnicos e científicos a existência ou não de certos acontecimentos capazes de interferir na decisão de uma questão judiciária ligada à vida ou à saúde do homem, ou que com ele tenha relação. Veja bem, o que vocês precisam saber? Será que é em todo caso que acontece a perícia? A todo momento? Toda morte precisa passar por uma perícia? Não. A perícia é solicitada quando o juiz não tem provas ou documentação, dados suficientes para poder julgar aquela causa. Então, neste momento é que é solicitada ou designada a perícia. Vamos aqui para o segundo slide. Perícia é um meio de prova feita pela atuação de técnicos ou doutos, promovida pela autoridade policial ou judiciária, com a finalidade de esclarecer a justiça sobre o fato de natureza duradoura ou permanente. Outro conceito, outra definição. É toda atuação de um técnico consubstanciada em um documento para informar ou esclarecer a justiça. Perícia é um meio probatório pelo qual se procura obter para o processo uma opinião fundamentada em conhecimentos técnicos científicos sobre uma questão de fato que é útil no descobrimento ou na valoração do elemento de prova. Eu vou trazer aqui um exemplo de não chega, o exemplo que eu estou trazendo para vocês da decisão, não chega a ser uma perícia médica legal, que deve talvez ter ocorrido lá no início do processo, mas uma decisão que já é aguardada aí há um bom tempo. Vocês devem ter acompanhado, ter visto o quê? Que ontem saiu a decisão e foram condenados os responsáveis por aquele acidente que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na ciclovia. Eu não sei se quando aconteceu, eu dava aula a vocês, né? Mas veja, aquele acidente que veio a onda do mar, lavou a ciclovia e teve algumas pessoas que faleceram. Ali foi executada múltipla perícia. Muitos profissionais foram envolvidos na execução daquela perícia. E ontem, sim, chegou-se a sentença final em que algumas pessoas foram condenadas e se esclareceu, se chegou aí ao denominador dessa questão. Então, a perícia, ela é solicitada para quê? Para consubstanciar a decisão do juiz. Isso, ciclovia Tim Maia. Obrigada, Márcia.
Deixa eu ver aqui. Perícias poderão ser feitas em qualquer local, a qualquer dia ou hora, dando preferência aos institutos de medicina legal ou hospitais públicos durante o dia. A perícia pode ser requerida e realizada em qualquer fase policial ou judiciária do processo. Elas podem ser feitas tanto em pessoas vivas, em cadáveres e em coisas. Também é realizada a perícia em coisas, em objetos, e daí por diante. Ao perito são solicitados pareceres quanto à determinação de identidade, diagnóstico das lesões, condição carnal, gravidez, alterações mentais, determinação de data e causa mortes, diferenciação entre lesões em vivo e pós-morte. As aplicações médico-legais concentram-se no exame clínico médico-legal, na necrópsia pós-exumação, nas perícias diversas e nos exames laboratoriais pertinentes. Eu preciso só de um minutinho e eu já volto. Espera lá. Desculpem, tinha uma música aqui incomodando. Eu fui ver o que era, diz que é o alarme, eu nunca ponho alarme. O meu computador, o meu celular tem vontade própria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu não sei fazer isso. Daqui a pouco ele vai tocar de novo, mas aí eu vejo. Veja aqui, Renato. Se esse médico, se esse ginecologista, ele for cadastrado ou tiver habilitação para atuar como perito médico, tudo bem, tudo bem. Não tem problema nenhum, você entendeu? Porque lá na primeira aula eu trouxe o quê? Que quem é o perito médico? O perito médico é o profissional que precisa ter um conhecimento vasto e ter aí uma atuação múltipla. Então, ele precisa conhecer, além da própria medicina, várias áreas da medicina, outras ciências também, e ter aí um entendimento jurídico. A partir daí, ele pode atuar. Ele, na vida profissional, ele atua e ganha como ginecologista. Paralelamente, talvez ele seja médico legista ou mesmo perito médico. Um amigo nosso é ginecologista e ele atua no IML. Então, estou dando um exemplo que já deve estar até aposentado, né? Mas que tem aí essa questão. Respondido? Ok, vamos lá. A perícia médico-legal, uma outra definição. A perícia médico-legal é um conjunto de procedimentos médicos e técnicos com a finalidade de esclarecer um fato de interesse da justiça. A perícia médico-legal é um ato pelo qual a autoridade procura conhecer por meios técnicos e científicos a existência ou não de certos acontecimentos capazes de interferir na decisão de uma questão judiciária.
ligada à vida ou à saúde do homem, ou com quem ele tem a relação. Então, essa perícia médico-legal, ela vem trazendo o conhecimento e a informação técnica daquele fato que está sendo julgado, daquele fato que está sendo analisado, o que é que contribuiu para aquela morte, ou, no caso de alguma lesão, se aquela lesão foi realmente fruto de uma agressão, ou se foi uma autolesão, e daí por diante. Infelizmente, nós temos nos deparado com algumas situações em que as pessoas simulam situações para atribuir a culpa a uma outra pessoa, tá? E aí, quem faz essa perícia precisa estar aí, precisa ter um grande conhecimento técnico para saber que aquela lesão lá atribuída a outrem foi uma autolesão. Vamos adiante. Esse meu computador, aqui, vamos lá. Objetivos e finalidades da perícia. Nós temos aqui 2 tipos principais que nós utilizamos, que vocês encontram com maior frequência. O terceiro foi de uma outra fonte que eu localizei e acabei pondo aqui para que conheçam. As mais conhecidas é a perícia de retratação e a interpretativa, tá? A perícia de retratação é conhecida também como percipiente. Ela é procedida sobre fatos cuja avaliação é feita baseada em alterações ou perturbações produzidas por doença ou pelas diversas energias causadoras do dano. O perito é chamado para conferir técnica e cientificamente um fato sob uma ótica quantitativa e qualitativa. Tem a finalidade apenas de descrever, por meio de uma narração, muitas vezes minuciosa, o que foi observado pelo perito, ou seja, visum et repertum, ou, no bom e velho latim, se traduz em ver e repetir. A perícia interpretativa, deduciende, é aquela realizada em um processo científico que visa interpretar os fatos e as circunstâncias em que ocorreram, no qual se chega a uma conclusão técnica. Análise feita sobre fatos passados, fatos pretéritos, com relação aos quais possam existir contestação ou discordância das partes, ou do julgador. Aqui, o perito é chamado para avaliar ou considerar uma apreciação sobre uma perícia já realizada. Então, a primeira perícia, você examina a questão. A segunda perícia, você muitas vezes vai ter acesso ao laudo já emitido e poder dar aí um ponto de vista, poder dar a interpretação do que é que foi colocado naquele laudo, tá? Se é coerente ou não. E aqui nós temos a perícia opinativa. É composta de um parecer do especialista sobre determinado assunto. Ela pode ser retrospectiva e prospectiva. A retrospectiva, os exames são realizados no presente, mas relacionados com passados, com o objetivo de perpetuar os elementos da prova. E a prospectiva, que tratam de situações presentes cujos efeitos deverão ocorrer no futuro. Por exemplo, o exame de cessação de periculosidade é um tipo de perícia opinativa prospectiva, poder julgar e falar se aquela pessoa está apta ao convívio em sociedade. Veja aqui, este caso, deixa eu me lembrar o nome da pessoa, mas nós temos aí casos
de algumas pessoas que estão aí no sistema prisional ou afastadas do convívio da sociedade, em que os peritos não ousam falar que ela está apta a voltar ao convívio social, tá? Então, nessa medida, nessa perícia opinativa prospectiva, ele vê que seria um risco muito grande falar que aquela pessoa se recuperou e está apta a poder conviver à sociedade. Temos vários casos em que são noticiados aqui pela TV. O caso que eu me lembro aqui é daquele adolescente que... Aí, o Champinha, tá? Obrigada, Márcia. Vai ganhar várias estrelinhas, viu? Por quê? O caso do Champinha, ele cometeu o crime... Deixa eu ver aqui se aparece... Não, muito grande, muito grande. Aqui tem que ele lidera a reunião. Tem vários vídeos dele no YouTube, mas para não atrasar a aula, eu vou dizer o quê? Tem um dos vídeos que mostra o quê? Ele cometeu o crime enquanto adolescente, a regra lá do ECA, vocês já devem ter aprendido, qualquer ato infracional cometido por adolescente, quando encaminhado para a Fundação Casa, existe um tempo máximo de ficar na Fundação Casa, que são ou 3 anos, ou até completar 21 anos, tá? Ele cumpriu tudo isso, mas não teve a autorização de voltar ao convívio social. Então, aqui em São Paulo foi criado aí uma instituição que acolhe pessoas nessas condições. E ali ele passa o dia mexendo na lavoura, coisas assim, tá bom? Bom, vamos aqui para o próximo slide. A classificação das perícias. A perícia pode ser uma perícia judicial. Qual é a perícia judicial? É aquela que é determinada pela justiça de ofício ou ao pedido das partes envolvidas. Então, uma das partes do processo ou ambas as partes pode solicitar, sim, a realização de perícia. A perícia extrajudicial é feita a pedido das partes particularmente. Algum dos presentes sabe dar um exemplo de perícia extrajudicial? Em que momento que ela é adequada, em que situações? Vamos lá, com certeza temos aqui alunos que sabem como é que acontece essa perícia extrajudicial. Na contraprova da defesa, e existe mais situações aí. Quando a dúvida na contraprova da defesa pode ser solicitada, quando as partes requerem, ok, mas essa perícia extrajudicial, ela cabe muito bem no início do processo, tá? A gente sabe que ainda, isso, Eurípides, para garantir a prova no futuro. Estrelinha, Eurípides, parabéns. Vou estar dando um exemplo dessa perícia extrajudicial que acontece em caso de ações aí de família, em casos de suspeita de alienação parental e daí por diante. Como a gente sabe, ou mesmo às vezes de abuso sexual contra criança e adolescentes. Infelizmente, o Poder Judiciário leva um bom tempo
para poder decidir a ação. E aí, o que o advogado faz? Ele, na inicial, ele já junta uma perícia. E o que acontece com essa perícia? Quando a perícia extrajudicial é iniciada, é anexada no início do processo, na petição inicial, o juiz, tendo acesso a toda aquela documentação, se ele julgar que aquela perícia é e lhe dá instrumentos para decisão, esse processo acaba transcorrendo de uma maneira mais rápida. Vamos lá para os outros tipos. Perícia necessária ou obrigatória é imposta por lei ou pela natureza do fato, quando a materialidade do fato se prova pela perícia. Se não for feita, o processo é passível nulidade. Facultativa, quando se faz prova por outros meios, sem necessidade de perícia. Em muitas ações, às vezes, uma parte ou ambas as partes solicitam a perícia, mas se o juiz observar que a prova já está garantida por outros meios, ele não vai determinar que seja feita a perícia. A perícia oficial é determinada pelo juiz, a requerida é solicitada pelas partes envolvidas no litígio, a contemporânea ao processo é feita no decorrer do processo, cautelar, realizada na fase preparatória da ação, quando realizada antes do processo, direta, tem presente o objeto da perícia, indireta, feita pelos indícios ou sequelas deixadas. E a classificação das perícias pode ser médica ou não médica. A perícia médica, temos aqui alguns exemplos. A psiquiátrica, a psicológica, a psicanalítica, necroscópica, a traumatológica. Perícia não médica. A contábil, a da engenharia, da química, administrativa e outras. Agora, a classificação das perícias quanto ao ramo do direito. A perícia pode ser civil, criminal, trabalhista, daí por diante. E quanto ao modo que se realiza o exame, a perícia pode ser direta ou indireta. A perícia direta é o exame na própria vítima. A indireta, o exame é realizado por fichas hospitalares ou outros documentos. Deixa eu ver aqui. Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, esses slides que a senhora está passando agora não está disponível ainda, né? Olha, normalmente eu não disponibilizo os slides, porque tudo nos slides é a apostila, é da própria apostila que eu monto o slide. Às vezes... Mas não está nessa apostila 1, né, professora? Desculpa, não está nessa apostila 1. O tema de hoje. Eu disponibilizei já para vocês ontem à noite a apostila 2. Vocês acessaram? É que eu estou me matando aqui. Enquanto a senhora está falando, eu estou copiando da tela do computador aqui. Fica tranquilo, tudo está na apostila. Ontem à noite, veja, no que eu acabei a aula, então acho que por volta de 11 horas da noite, é que eu acabei postando aí no Kitutor, tá? Tá bom, professora. As meninas estão falando aqui. Eu vou pegar depois, então. Tá bom? Obrigado. Observem o quê? Eu, desde o início, eu sempre procuro estar deixando para os alunos disponível aquilo que eu apresento. Se vocês forem ver, inclusive aqui, o vídeo que eu passei, eu pus aqui o link de referência, caso alguém queira copiar, tá? A não ser que eu mude drasticamente. Está na época de eu começar a ser bruxa, e aí falar assim, se virem, tá aqui, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, já era. Mas eu ainda não estou aí nessa fase, não, tá bom?
Está aqui tudo disponibilizado. E as apresentações futuras que eu fizer e que tenham imagens, e caso essas imagens não constem da apostila, aí sim eu passo para vocês, ok? Vamos lá. A finalidade da perícia técnica. Levar conhecimento técnico ao juiz, produzindo prova para auxiliá-lo em seu livre convencimento e levar ao processo a documentação técnica do fato, o qual é feito através de documentos legais, né? Então, vejam, para que é feita a perícia? Para poder deixar o juiz ciente de como é que aconteceu aquele fato. Mas não é algo assim aleatório, são com provas técnicas. A hora que é elaborado esse documento para o juiz, esse documento deve ser feito aí numa linguagem técnica mais acessível, para que traga aí clareza dos fatos. Podem as perícias, de uma forma geral, ser realizadas nos vivos, nos cadáveres, nos esqueletos, nos animais e nos objetos. Olha que legal a foto que eu pus aqui, né? Peguei uma latinha de refrigerante e aqui a perícia está sendo realizada aqui nessa latinha de refrigerante, a busca do quê? Da impressão digital. Então, no local em que acontece aí o crime, a morte ou algo drástico, talvez todo o ambiente seja periciado. Vamos lá. Nos vivos, as perícias nos vivos visam ao diagnóstico de lesões corporais, determinação de idade, de sexo e de grupo étnico, diagnóstico de gravidez, parto e puerpério, diagnóstico de conjunção carnal ou atos libidinosos em caso de crimes sexuais, estudo de determinação da paternidade e da maternidade, comprovação de doenças profissionais e acidentes do trabalho, evidências de contaminação de doenças venéreas ou de moléstias graves, diagnóstico de doenças ou perturbações graves que interessam no estudo do casamento, da separação, do divórcio, determinação do aborto, entre tantos. Então, em alguns casos, inclusive de violência sexual, é permitido, sim, o aborto legal, só para que a pessoa tenha aí essa sentença, esse posicionamento, ela vai precisar passar por uma perícia. E nós temos, inclusive, alguns manuais que orientam as mulheres como proceder nesse caso. Bom, as perícias nos cadáveres têm como objeto, além do diagnóstico da causa da morte, também da causa jurídica de morte e do tempo aproximado de morte. A identificação do morto e o diagnóstico da presença de veneno em suas vísceras, a retirada de um projétil ou qualquer outro procedimento que seja necessário. Olha só que incrível a ciência. Hoje nós já temos recursos capazes de identificar quase que todo e qualquer tipo de morte, o que é que ocasionou aquela morte, tá? A importância da prova. A dúvida, a prova não foi feita. Veja que legal. Simples e direta esta frase. Prova. O que é prova? É o elemento demonstrativo da autenticidade ou da veracidade de um fato, com o objetivo de formar a convicção do juiz sobre os elementos necessários para a sua decisão da causa. O objeto de sua apreciação
são todos os fatos principais ou secundários que demandam uma elucidação e uma avaliação judicial. Então, a perícia vai ser sobre aquele fato determinado que não está claro, que precisa de esclarecimento, que precisa de uma prova. Alguns tipos de prova, tá? Prova proibida é aquela que é obtida por meios contrários à norma. Prova ilícita, quando agride uma regra do direito material. Prova ilícita, quando afronta princípios da lei processual. A avaliação da prova deve ter o mesmo sentido que tem a decisão judicial, sem motivação ideológica ou emocional, mas tão só baseada na racionalidade e na lei. Veja, gente, em todos os exercícios profissionais, em toda ação profissional, é fundamental a postura e a conduta ética, tá? A gente precisa diferenciar e ter aí uma atuação profissional de um modo reto e transparente. A importância da prova está na necessidade que tem o julgador de fundamentar a convicção de sua sentença. Bom, até aqui... Olha, eu nunca assisti essa série, viu, Igor? Mas é por aí, é bem por aí, tá bom? Pena que a gente está aqui nesta, como se fala? Nesta versão aqui à distância. Mas adoraria aí, se nós estivéssemos presencial, a gente pegar lá um dia de aula e só ver aí algum seriado, alguma coisa em sala de aula e depois poder fazer os comentários, tá? Bom, isso que eu estou passando para vocês é algo novo também. Por quê? Nas aulas anteriores, eu não trazia aqui essas noções de corpo de delito. Na apostila de vocês, tem mais dados, tá? Aqui eu trago uma breve noção de corpo de delito, porque eu vejo que isso é muito frequente aí na atuação profissional de vocês, e então, para quem não sabe nada a respeito da temática, vem aqui uma breve ilustração sobre corpo de delito, né? Vejam, o CPP, no artigo 158, fala: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, mesmo que o acusado venha a confessar, é necessário, sim, examinar aí, realizar o exame de corpo de delito. O artigo 167 do mesmo Código fala: não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Outro dado muito importante: a falta ou omissão do exame de corpo de delito leva à nulidade do processo. Isso eu já tinha dito anteriormente. Conforme tem se confirmado na prática, o corpo de delito é uma metáfora, pois supõe que os resultados do delito, considerado nos seus aspectos físicos, registrem um conjunto de elementos materiais, mais ou menos interligados, dos quais se compõem e que lhes constituem uma reunião de provas ou de vestígios da existência do fato criminoso. Então, aqui eu venho introduzindo um pouco essas noções de corpo de delito. O que eu quero que vocês me digam? Vejam bem essa foto. O que vocês podem me falar dessa fotografia aí, em termos de tempo? Essa lesão é uma lesão recente? O que vocês acham?
Por que vocês têm essa opinião? Falem aí para mim. Vocês ainda... Aí, Amanda! Amanda, você já fez esse curso, você já estudou, você já se preparou para algum concurso aí na... Ó, meu celular doidinho voltou a tocar. Trabalha no Ministério Público. Isso, legal. Ô, Amanda, vou precisar da sua assessoria aí para uma série de coisas, tá? Vou pedir aí para você algumas dicas, pode ser? Ai, Juliana, que pena que não está aparecendo a imagem. Veja. Obrigada, Amanda. Aqui não é uma lesão recente. Vou voltar lá para a imagem maior. Por quê? Veja, uma lesão recente, quanto muito ela vai estar vermelha. Em outras aulas estaremos aprendendo isso com mais detalhes, né? Então, esta lesão aqui deve ter, em média, uns 5, 7 dias, coisa assim. Porque ela já está desaparecendo. Aconteceu a lesão, já aconteceu a expansão do sangue da área lesada originalmente, e veja que aqui nós temos outras cores, amarelo, esverdeado, mais escuro, ou seja, essa lesão já está numa fase de extinção da própria marca, tá? Mas depois a gente tem uma aula que apresenta só esses dados. Bom, corpo de delito direto é a base residual do crime, sem o que ele não existe. Tem um sentido somático-psíquico, composto de elementos percebidos pelos sentidos ou pela intuição humana. Não representa apenas os elementos físicos, mas todos os elementos acessórios que estão conectados a determinado fato delituoso característico de infração penal. Pode ser de caráter permanente ou passageiro. É um conjunto de elementos sensíveis do dano causado pelo fato delituoso e a base de todo o procedimento processual. Chamam-se, o que são esses elementos sensíveis, tá? São os elementos que podem afetar os sentidos, ou seja, podem ser percebidos pela visão, gustação, tato, audição e olfato. Então, às vezes, só pelo olfato eu consigo detectar se aquele alimento está estragado ou não, tá? Não se deve confundir corpo de delito com corpo da vítima. Veja, corpo de delito é uma coisa, corpo da vítima é outra. Muitas vezes o corpo de delito pode ser efetuado sim no corpo da vítima, tá? Então, não se deve confundir o corpo de delito com o corpo da vítima, levando-se em conta o fato elementar que este último é apenas um dos elementos sobre o qual o exame pericial buscará os vestígios materiais que tenham relação com o delito. O exame do corpo da vítima é apenas uma fase do exame do corpo de delito. O corpo de delito direto se compõe da existência de vestígios do dano criminoso, da análise do meio ou do que promoveu este dano no local dos fatos e da relação do nexo causal. E aqui nós temos o quê? O corpo de delito direto e o indireto. A primeira foto mostra o corpo de delito direto. A segunda, o corpo de delito indireto. Então, o corpo de delito direto é aquele realizado pelos peritos sobre vestígios de infração existentes. Já o corpo de delito indireto, corrigindo aqui, o corpo de delito indireto acontece quando não existe os vestígios materiais. A prova, neste caso, ela é
suprida por uma informação testemunhal. A denominação de corpo de delito indireto, ela é imprópria, pois o corpo de delito existe ou não existe, e não existindo constitui apenas um fato testemunhal. Todavia, a nossa jurisprudência, nós encontramos referências sobre o uso de prova documental existente nos autos como meio de suprir o corpo de delito direto, tá? Então, se vocês observarem aqui esta expressão, corpo de delito indireto, eita, gente, só um instantinho. Eu vi que aqui parou a apresentação. Deixa eu ver se retoma aqui, gente. Não sei por que parou. Cristina, tem várias etapas, sim. E eu não sei a que horas que interrompeu aqui a apresentação, mas eu estava mostrando o quê? Primeira foto, ela é caracterizada pelo corpo de delito direto, e a segunda foto, o corpo de delito indireto, tá bom? Seguinte, o corpo de delito direto fica ligado exclusivamente aos elementos materiais produzidos pela infração ou que tenham concorrido para a sua existência. Isso não quer dizer que outros elementos não sejam significativos para se ter um melhor entendimento do corpo de delito e da ação, ou do meio gerador desse evento, como, por exemplo, o estudo de uma arma ou de um objeto utilizado no crime. Bonetti vem citando dias que no corpo de delito devem ser considerados 3 fatos, tá? Corpus criminis, a pessoa ou a coisa sobre a qual se tenha cometido uma infração e em quem se procura revelar o corpo de delito. No entanto, sua presença isolada não configura a existência do elemento palpável da antijuridição. Ou melhor, o corpo da vítima não é o corpo de delito, senão um elemento no qual poderiam existir os componentes capazes de caracterizar o corpus delicti, ou que possam caracterizar o verdadeiro corpo de delito. 2. Corpus instrumentorum, a coisa material com a qual se perpetrou o fato criminoso e na qual são apreciados sua natureza e sua eficiência. 3. Corpus probatorum, o elemento de convicção, provas, vestígios, resultados ou manifestações produzidas pelo fato delituoso, ou seja, o conjunto de todas as provas materiais de um crime. Há de se considerar ainda o que se passou a chamar exame de corpo de delito indireto ou laudo indireto. Não existe laudo indireto, todo laudo é direto, mesmo porque ele está consagrado pela expressão visum et repertum, ver e repetir ou ver e referir, significando aquilo que foi examinado e é dado a conhecer. Os peritos, para elaborarem os laudos ou autos de corpo de delito, devem imperiosamente examinar o paciente, constatando as lesões existentes e analisando com critérios a quantidade e a qualidade do dano, assim como toda e qualquer circunstância digna de registro, respondendo em seguida aos quesitos formulados. Não podem eles se valer exclusivamente de cópias de prontuários, de relatórios hospitalares. Estes documentos, quando existirem, devem servir para uma análise a critério da autoridade. Nunca solicitar dos peritos que não examinaram a vítima tal exame de corpo de delito baseado tão só em prontuários ou boletins de atendimento médico. Pessoal, só um minutinho.
que eu moro aqui num condomínio e começou a reforma em cima. Eu vou estar usando o microfone para diminuir a interferência. Só um instante, por favor. Alô, alô? Vocês me ouvem melhor aqui? Meio baixo, mas dá para ouvir, professora. Então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, inicialmente, de... Alô, 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 alô? Ficou baixo, professora. Então, será? Alô, alô, alô. Olá. Muito alto. Melhorou um pouquinho, mas está bem baixo. Oh, meu Deus do céu, sem nada dessa tecnologia. Dá para ouvir, professora, dá para ouvir. Dá para ouvir? Dá, tá baixo, mas dá para ouvir legal. Então tá. Bom, continuando aqui. Veja, o máximo que a autoridade pode exigir da perícia, em forma de parecer, é a interpretação de alguns pontos mais obscuros ou controversos contidos naquele documento. Por exemplo, a existência ou não do perigo de vida configurado em circunstâncias iguais àquela. Jamais a reconstituição de um quadro, principalmente quando decorrido um certo tempo. Insistindo-se em tal procedimento, pode-se dizer que esse documento médico legal é imprestável para fins probantes. Bom, até aqui eu vim falando sobre a perícia e então eu vou voltar aqui para o que era. Espera lá. Olá, 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 olá. Veja se aqui fica melhor. Olá, pessoal. De boa, professora. Só que vai ficar aí a batida, tá? Não tem problema, não. Então tá bom. Vocês viram que acontece quem mora em condomínio, né? Ontem o cara lá, surtou, ele surtava, pôs gás lá no apartamento que estava acontecendo lá a reforma. Aqui, eu vim sobre a perícia do corpo de delito. Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o perito, tá? Quem é o perito e quais são os conceitos. Gente, a hora tá voando. Que aula longa, achei que ia ser mais rápida. Bom, vou continuar. Qualquer coisa me chamem. Peritos são experts em determinados assuntos, incumbidos competentes de esclarecerem essas autoridades num processo. Perito é todo técnico que, por sua especial aptidão, solicitado por autoridades competentes, esclarece a justiça ou a polícia acerca de fatos, pessoas ou coisas, a juízo como início de prova. Perito médico é o que cuida de assuntos médicos, bem simples. A atuação do perito é limitada. Veja, o perito não dá decisão, não julga, não defende, não acusa, tá? O perito é um especialista naquela temática e vai dar o seu parecer técnico. Ao perito incumbe apenas apontar as autoridades à frente do processo ou observado no local do crime ou da morte, nas armas, nas lesões, no exame cadavérico e todos os sintomas detectados no vivo e sem jamais sobrepor-se ao prudente arbítrio do julgador. Compete ao perito somente examinar e relatar fatos de análise específica e caráter permanente de esclarecimento necessário num processo. O processo penal traz o quê? O exame do corpo de delito e outras perícias
serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Então, se espera que a pessoa pode ser excelente, está lá no último ano de medicina, pode ser perito? Não, não pode ser perito. Precisa ter o CRM, precisa ser formado, tá bom? A atuação do perito far-se-á em qualquer fase do processo ou mesmo após a sentença, em situações especiais. A diferença entre testemunha e perito é que a testemunha é solicitada porque já tem conhecimento do fato e o perito, ele é solicitado para que conheça os fundamentos da questão discutida por meio de uma análise técnico-científica. O juiz aceitará a perícia por inteiro ou em parte, ou não a aceitará em todo, pois dessa forma determina o Código de Processo Penal, facultando-lhe nomear outros peritos para novos exames. Então, aqui eu vou fazer um comentário, o quê? O comentário que eu trago para vocês é de que, em alguns casos, pode sim ser solicitada a segunda perícia. A segunda perícia, ela é solicitada quando os dados, os quesitos, não foram respondidos de forma satisfatória. Tudo bem? Bom. Vai dar tempo, sim. As partes devem arguir de suspeitos os peritos de plano e sem recurso à vista da matéria alegada e prova imediata. Quem é que não pode ser perito? Os que estiverem sujeitos à interdição de direito, os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto de perícia, os analfabetos e menores de 21 anos. Estes não podem ser peritos. É extensível aos peritos, no que lhe for aplicável, o disposto sobre a suspeição dos juízes. Então, o juiz, ele é submetido à suspeição da mesma forma aos peritos. Por que os peritos? Porque os peritos são considerados auxiliares da justiça, tá? Então, que perito responde aqui por suspeição? Primeiro, se for amigo ou inimigo capital de qualquer das partes, se ele, seu cônjuge ou descendente estiver respondendo a processo análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsias, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até terceiro grau, inclusive sustentar demanda ou responder processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, se for sócio, acionista ou administração de sociedade interessada no processo. Então, sob todos estes itens, o perito não pode atuar porque ele precisa se indicar, no caso de suspeição, indicando. A previsão legal dos peritos oficiais no direito. No Código do Processo Penal, artigo 159, traz aqui: exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta do perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portador de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. 2. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. 3. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante
e ao acusado da formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. O artigo 156 traz que, aqui já no Código de Processo Civil, tá? A previsão legal de peritos oficiais. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Como é que se forma esse cadastro, tá? Veja, existe um cadastro aí nos fóruns. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar divulgação na rede mundial de computadores, em jornais de grande circulação, além de consulta direta a conselhos de classe, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, para indicação de profissões ou de órgãos técnicos interessados. Inciso 3, os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a obtenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos interessados. Parágrafo 4º. Para verificação de eventual impedimento ou motivos de suspeição, nos termos do artigo 148 e 4 para o juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Parágrafo, inciso 5º, na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo órgão, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico-científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário para a realização da perícia. Ainda no Código de Processo Civil, 465, diz que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, e nessa nomeação já é para a entrega do laudo. As partes, elas têm a incumbência para fazer o quê? Arguir o impedimento à suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar requisitos. Na CLT, nós temos o artigo 195, que traz a caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. E aqui as referências que foram utilizadas. Ufa! Deu certo. Ai. Eita, estava travando. Eu estava lá... Não, deu para ouvir, mas picou algumas partes, professora. Mas deu uma travadinha legal no final. Que droga, que droga, que droga. Bom, esta aqui é a aula de hoje, que a gente veio falando, então, de perícias e peritos, né? Vocês têm aí... Deixa eu só ver se eu consigo algo aqui. Eu acho que aqui não. Vou tentar aqui um recurso. Aguardem um instante. Estou entrando aqui no WhatsApp. Comentem alguma coisa, além do Robson. Amanda, fala comigo. Eurípedes. Quem mais? Tem uma galera tremenda que chegou no decorrer da aula. E que eu estava falando, eu vi que estava entrando. Cadê aqui essa galera?
Nós estamos agora com 45 alunos, estou fazendo a chamada agora com 45 alunos, ok? Salvar o nome dos participantes. Travou, mas deu para ouvir. Eu vou fazer aqui uma tentativa de algo que eu falei que eu não faria. Eu sou muito mole, muito mole. Espera lá. Deixa eu ver. Amanda. Amanda. Eu acho que é esta. Não, outra. Mama da Justiça, achei. Amanda, deixa eu ver se eu consigo algo. A professora é uma pessoa sem palavras. Não, eu falo que eu não vou fazer e eu faço. Amanda, tem como você acessar aí seu WhatsApp? Veja aí. Meus queridos, é o seguinte. Eu falei que não faria, mas fiz, né? Fiz. Acabei de passar para a Amanda os slides que eu apresentei, tá? E aí eu pedi para que ela compartilhe com vocês. Tudo bem? Robson, eu preciso estar falando com você. Se você tiver ainda meu contato do celular, me manda uma mensagem, tá? Vou ver agora. Eu preciso fazer uma consulta aí, Robson. Para Amanda, eu farei logo em seguida. E eu quero, assim, agradecer a participação de vocês, e eu gostaria que vocês escrevessem aqui, deu para acompanhar a aula de hoje, como é que foi a aula, me deem aí alguma indicação, uma avaliação da aula, por favor. Boa, ótima, interessante, professor, e instigante, é por isso que a hora passa tão rápido. Tá dando para você poder mudar aí essa sua concepção inicial? Sim, professora, tá se encaminhando para um lado contrário. Ai, tomara aí, porque veja, Robson, eu não quero que você seja um expert nessa disciplina, sim, mas que você tenha o conhecimento, você e todos os demais alunos, o conhecimento mínimo necessário para atuação profissional, tá bom? Sim, sim, sim. Valdirene, todo o material aí foi disponibilizado, ok? Ai, que pena, Juliana, essa questão de conexão aí é um desafio. Tá? Mas eu tenho o costume de gravar as aulas, professora, e disponibilizo no YouTube. Inclusive, eu vou passar para a senhora daqui a pouco o link da primeira que eu gravei. Não é nada profissional, mas quebra o galho. Ok. Meus queridos, podemos nos despedir por hora? Ok, um grande abraço a todos vocês. O que eu quero ainda, de novo, é dar uma advertência, tá? Advertência aí em termos de cuidado. Veja aqui o seguinte: redobrem os cuidados com o coronavírus. Eu estou recebendo notícias de muitos alunos que estão se infectando neste momento, tá bom? Muitas pessoas próximas, então, muito álcool gel, não fiquem sem máscara, evitem aí aglomerações. Ela está chegando cada vez mais próximo. Embora os dados não apresentem isso, muitas pessoas com as quais eu tenho contato, esta semana vieram aí avisando que estão contagiadas, tá? Espero que vocês tenham aí excelente semana, muita saúde. Estudem, não percam